Bom, mais uma vez, bom dia a todas e todos, e partimos de onde havíamos parado no último, que foi o primeiro encontro, que era a relação sociologia criminal e criminologia. Como dizia anteriormente, a ideia de criminologia, ela compra, portanto, o status de ciência autônoma, independente, no século XIX, com aquilo que nós veremos a partir de agora, denominado pelos autores de escolas penais, que na nossa interpretação é um equívoco. Pode não ser um equívoco interpretativo, mas pode ser um equívoco linguístico quando colocam que são escolas penais. Na nossa interpretação, elas são escolas criminológicas, porque, por um detalhe simples, porque elas não vou utilizar expressões de vários autores, autores que interpretam que é, autores que interpretam que não é. Se é que é uma ciência, o direito penal é uma ciência dos procedimentos de legitimidade através ou da normativização ou da dogmatização. Sim. Desculpa. Se o direito penal é uma ciência, ele é uma ciência de procedimento de legitimidade, de normatividade ou normativização ou dogmatização das construções da criminologia. O direito penal não inventa o conceito de ação. O direito penal não inventa quem é o sujeito ativo do delito. O direito penal não inventa quem é a vítima à luz. Ele é um sistema ou uma ciência, né, de técnicas de normativização das construções criminológicas. São os criminólogos, portanto, que inventam realidades para aquilo que nós vamos chamar de direito penal. Mas nós veremos aqui hoje, por exemplo, o autor mais relevante de todos os tempos no direito penal alemão, no Strafrecht Deutsch, no direito penal alemão, que é o professor Franz von Liszt, que constrói uma definição, um conceito bem particular, bem singular, e que até hoje vige no mundo jurídico, e que tem implicações em diversas leis no Brasil, e que, portanto, elas não poderiam ter sido submetidas ao processo de normativização pelo direito penal, pelas técnicas do direito penal, exatamente em função daquele conceito, daquela definição construída por Liszt em 1890, na Universidade de Marburgo, na Alemanha. Mas isso veremos daqui a pouco. Então, como vimos no encontro passado, essa relação sociologia criminal e criminologia é que vai determinar a autonomia da criminologia como um pensamento científico dentro das ciências sociais aplicadas. E aquilo que os autores chamam de escolas penais, que nós vamos nominar aqui de escolas criminológicas, é que determinam, portanto, essa autonomia do ponto de vista da sua sistematicidade, ou seja, do ponto de vista da construção de uma estrutura sistêmica. Uma escola leva a outra. E nós veremos aqui várias escolas, como já coloquei aqui no chat, a nominação de cada uma delas, pelo menos as escolas, digamos assim, as escolas mais importantes na memória da criminologia. Então, são teorias sociológicas criminais iniciais e depois que conquistam o status da própria criminologia, como disse anteriormente. E para aqueles e aquelas que não ouviram, no que se refere ao texto que pedi para que pudessem ler, reservarei 15, 20 minutos ao final para que possamos tratar sobre o texto de Walter Benjamin, dos anos 30, do final dos anos 20, sobre a ideia de violência, sobre a ideia de violência mítica, a violência do direito, violência divina, como forma de construir justiça, e a sua ideia de mera vida. Portanto, 3 conceitos, 3 definições
construída por Walter Benjamin, e que vige até hoje. É só observar o direito e a religião para termos a ideia de que o seu pensamento, quase 100 anos depois, é de uma atualidade inequívoca. Então, comecemos, como dizem os construtivistas, se é um estudo sobre ciência, né, e aqui levantando a hipótese de que a criminologia seja uma ciência, é preciso, portanto, trabalhar com os conceitos, ou seja, e a metodologia determina a formulação, a elaboração, a construção dos conceitos. Então, o que seria criminologia? Se a sociologia criminal é um espaço, é um digamos assim, um subespaço do espaço sociologia, ou seja, se a sociologia, para alguns autores, é o estudo da sociedade, ou seja, é o instrumento científico pelo qual eu observo como se constroem as sociedades, como se desenvolvem as relações sociais, e, portanto, a sociologia vai dar resposta para uma série de indagações e levantar outra série de indagações, ou, como dizia Tobias Barreto, ainda pelos anos de 1878, 1880, na Escola do Recife, abre aspas, a sociologia é um sonho tão bonito quanto inatingível, fecha aspas. O que é que ele estava querendo dizer? Que a sociologia não tinha estrutura científica para descrever o que era aquilo que estava sendo erguido como sociedade moderna. Ela não tinha capacidade plena para descrever todas as complexidades da sociedade moderna. O que Niklas Luhmann vai falar também, reformulando o conceito de sociologia, só que 70 anos depois, lá pelo ano de 1959, pelo ano de 1962. Mas Tobias Barreto já tinha o feito em 1878, portanto, uns 70 anos antes de Niklas Luhmann. Se a sociologia é isso, dentro da sociologia surgiu a sociologia criminal, que são os olhares dos sociólogos, de perfil criminológico, como nós vimos aqui, que passaram a observar que determinadas relações sociais, elas entram em conflito. Ou seja, e quando elas entram em conflito, é preciso que o sistema social tome uma decisão sobre esse conflito ou crie um subsistema de si próprio, o sistema social, para que esse subsistema possa tomar as decisões necessárias e as resoluções nos casos concretos. Então, surge a sociologia criminal. E depois da sociologia criminal, a criminologia. E aí a grande pergunta é, se a sociologia criminal é através dos sociólogos com perfil criminológico que observam essas relações conflituosas, quando o Rafael Garofalo inventa a palavra criminologia, qual é o conceito que nós podemos interpretar sobre criminologia? Qual é a definição de criminologia? O que é criminologia? Essa é a pergunta. O que é criminologia para vocês? Me ouvem? Estão dormindo? Precisam do... Professor, Isabela colocou no chat o estudo do crime. Essa é a definição de Garofalo. Ciência que estuda o crime, Lidiane, Isabela, o estudo do crime. Então, deixa eu fazer outra pergunta. O que é crime? O comportamento desviante das leis que a sociedade escolheu seguir. Isso é crime? Ixi, professor, tá muito profundo, eu acho que é. Veja, por que é que... Não quero entrar nas discussões, quero distância dessas discussões. Mas por que é que... Professor. Só um instante, Rani, e aí eu lhe dou a palavra. Por que é que, por exemplo, violência contra a mulher só passou a ser crime no Brasil em 2004? Até 2004, nós não tínhamos nenhuma previsão normativa que dissesse que agredir uma mulher era crime. Só em 2004 surge a Lei 10.882, de 2004, que cria o parágrafo 9º do artigo 129 da parte especial do Código Penal e, portanto, inventa o tipo penal de lesão corporal dolosa doméstica.
O que é isso? O que é uma lesão corporal dolosa doméstica? Quando, em uma relação social entre duas ou mais pessoas, que acontece dentro de um espaço geográfico específico, porque o tipo penal é lesão corporal dolosa doméstica. Dei uma lida no parágrafo 9º do artigo 129 da parte especial do Código Penal brasileiro, introduzido pela Lei 10.882 de 2004. Então, se é isso, se esse é o crime, ou seja, o delito, o injusto, né, o tipo penal de lesão corporal dolosa doméstica é uma ação que se desenvolve numa relação social entre duas ou mais pessoas dentro de um espaço geográfico determinado. Veja que até 2004, se essa ação se desenvolvesse, por exemplo, num espaço público, não haveria o crime. Porque na própria norma está dizendo doméstica. Se a agressão acontecesse em um café, em um bar, em um restaurante, em uma praça, não haveria o crime de lesão corporal dolosa doméstica. Haveria o crime de lesão corporal, mas não doméstica. Por quê? Porque na própria norma, do ponto de vista da legalidade criminal, ou seja, daquilo que Anselmo von Feuerbach escreveu no Código da Baviera em 1814, 1816, nulo crimine, nulla pena sine lege. Nulo é o crime, nulo é a pena sem lei. Só que a esse princípio há um subprincípio, que é o princípio da taxatividade, aquilo que os constitucionalistas chamam de taxatividade. E taxatividade em direito penal, na linguagem penal, é descrição do modus operandi praticado pelo sujeito ativo do delito. Então, o sujeito ativo do delito, do parágrafo 9º do artigo 129, para haver a consumação do delito, teria que praticar a ação no âmbito doméstico. Se ele pratica fora do âmbito doméstico, não haveria crime. Só passou a ter uma completude desse tipo penal, portanto, ocasionando uma ruptura com a ideia espacial geográfica da previsão tipológica, com a Lei 11.340, 2 anos depois, com a Lei Maria da Penha. Porque aí eu teria que fazer um pensamento sistemático. Aquilo que Kelsen chamou na sua ordem do discurso de o segundo elemento constitutivo da ordem do discurso jurídico. Lógica, sistematicidade, persuasão. A sistematicidade entraria aqui. Eu teria que conjugar o parágrafo 9º do artigo 129 com a Lei 11.340 de 2006, para, portanto, eu dizer, aqui está o crime de lesão corporal dolosa, à luz do parágrafo 9º do artigo 129, doméstica, com a Lei 11.340. E se tivesse causa-morte nessa relação social conflituosa, se houvesse a causa-morte, seria homicídio puro. Só a partir de 2015, com a Lei 13.104, é que eu posso agora arguir de que aquela ação, ela não é um homicídio, ela é um feminicídio, como previsão normativa de sexta qualificadora do crime de homicídio lá do artigo 121. Aqui está o fechamento do pensamento sistemático de Kelsen sobre a interpretação da ordem do discurso. Veja que o direito penal, ele é só uma ciência de normativização das construções criminológicas. Por quê? Porque lesão corporal dolosa de natureza doméstica é um estudo criminológico não realizado no Brasil como originalidade, realizado lá fora, mas que depois ele é reproduzido no Brasil e que aí em 2004 aparece a lei, quando os criminólogos mostram para os penalistas que dizem para o legislador, ei, tem relações sociológicas que entram em conflitos. E essas relações sociológicas que entram em conflito, elas se dão no âmbito doméstico e não tem uma previsão normativa. E lembre-se que isso acontece porque até 1988, o lar, à luz da teoria normativa do direito civil,
era um espaço inviolável. O Estado não poderia adentrar ao lar das pessoas. O Código Civil de 1916, o Código de Bevilacqua, de Clóvis Bevilacqua, lá da Escola do Recife, né, determinava isso. Só em 2002, e por isso que a lei surge 2 anos depois, por isso que a lei sobre lesão corporal dolosa de natureza doméstica, ela surge em 2004, porque em 2002, o filósofo do direito, não filósofo, porque se você chegar lá na FEFELESH, no Butantã, na USP, e falar que Miguel Reale é filósofo, os estudantes jogam você pela janela da sala. Ele é filósofo lá no Largo São Francisco. Fora do Largo São Francisco, ele não é filósofo na Universidade de São Paulo. Em 2002, Miguel Reale, que é o presidente da Comissão de Notáveis, que vai reformular o Código Civil de 1916, de Clóvis Bevilacqua, ele quebra com esse paradigma. Por quê? Por causa da Constituição de 88. A Constituição de 88 abriu o direito civil para a ideia de constitucionalidade. Então, o que aconteceu? Em 2002, Miguel Reale diz, não, o lar não é mais inviolável por causa do paradigma do Estado constitucional de direito. Ele era um lar inviolável no modelo de Estado de direito. Mas a partir de 88, nós não estamos apenas num Estado de direito. Porque a ditadura é um Estado de direito. Ela é um Estado de direito. Só que ela não é um Estado constitucional de direito. Então, o que acontece? Com o Estado constitucional de direito, ora, o constitucionalismo abriu a caixa de Pandora. O constitucionalismo abriu o lar e mostrou as complexidades que existem no lar. Agressões contra a mulher, agressões contra os filhos, agressões contra os idosos. Ora, os criminólogos passaram a estudar tudo isso, ou já estudavam isso nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, né? E que, obviamente, enviaram isso para o direito penal, para os penalistas, e disseram, é preciso normatividade. À luz de todo esse discurso realizado agora, volto à pergunta de número 2. Que é o crime? E aí, Rania, eu acho que era você que ia falar. Oi, me ouvem? Sim, perfeitamente. Estão me ouvindo? Então, na verdade, era só algo que eu li no curso de Direito Penal de Rogério Greco, essa semana, falando que para poder as condutas serem tipificadas pela lei penal, elas precisam ultrapassar a pessoa do agente. E não se restringir tipo, a algo que afeta a esfera pessoal, mas sim tendo que atingir outra pessoa, porque só assim há a possibilidade de proibição do comportamento, porque só quando ele vai atingir um bem fundamental de terceiros, digamos assim. Mas eu acho que isso meio que foi refutado aí por tudo que o senhor falou já. Porque, né? Veja, assim, nós vamos chegar daqui a pouco, porque nós vamos partir na nossa interpretação da definição sobre o que é ciências criminais, né, do professor Franz von Liszt, que até hoje, para qualquer autor alemão, ele é o principal nome do direito penal alemão de todos os tempos. Aliás, ele é o inventor do primeiro sistema penal. Vocês que estão tendo aula de direito, de teoria geral do delito, que se chama direito penal 1, né? A teoria geral do delito ou teoria do crime, vão passar lá pelos sistemas penais. O primeiro sistema foi criado por Franz von Liszt, o sistema causal naturalista, quando ele se apropria do conceito de ação de Aristóteles e de um filósofo matemático alemão chamado Leipzig, né? Então, quando Franz von Liszt se apropria desse conceito de ação, inventa o primeiro sistema penal, denominado de sistema causal naturalista, de que para ele, por exemplo, só há direito penal quando há uma ação humana, e essa ação ela pode ser comissiva ou omissiva. E aí ele inventa os crimes comissivos, né, e os crimes omissivos, próprio e impróprio. E aí ele começa a formular os conceitos. Depois você tem mais 3 sistemas penais, todos eles inventados pelos alemães. Mas daqui a pouco a gente trata sobre isso. Essa é a ideia de que só pode haver crime quando a ação ou omissão lesiona ou danifica um bem jurídico tutelado pela norma. Porque uma norma tipológica,
uma norma que traz um conceito de tipicidade, ou seja, daquilo que é típico, ou seja, uma definição, uma especificidade, toda norma, ela se legitima, como diz a escola alemã, ou pelo menos a maior parte dos autores alemães, ela se legitima pela proteção de um bem jurídico, pela tutela de um bem jurídico. Por isso que, na parte especial do Código Penal, a construção tipológica, ou seja, do artigo 121 ao artigo 365 da parte especial do Código Penal, toda essa parte é de crimes ou delitos. E são divididos exatamente por categorias de bens jurídicos. A vida, o patrimônio, a integridade física, a sexualidade, a honra, a administração da justiça, uma série de outros delitos. Enfim, a previsão normativa sobre crime ou delito pelo princípio da tipicidade, ela se legitima com a escolha de um bem jurídico a ser tutelado. Então, se eu agrido você verbalmente, eu posso estar praticando um crime contra a sua honra. Isso está lá do artigo 138 ao artigo 145 da parte especial. Se eu subtraio o seu smartphone, se eu subtraio sua carteira, né, se eu subtraio um objeto, uma coisa móvel com valor econômico que tem você como proprietária, eu posso estar praticando um crime contra o patrimônio, que pode ser furto, que está lá no artigo 155. Se eu usar grave ameaça ou violência, pode ser roubo, do artigo 157. E assim por diante, a tipicidade ela vai organizar a construção tipológica. Ela é um dos elementos constitutivos do conceito de crime ou delito. É nesse sentido. Só que nós vamos encontrar espaços no direito penal que você não vê o bem jurídico. E é crime. Era isso que eu estava pensando, porque quando eu li isso, né, no caso, tudo que para ser crime teria que ser tipificado pela lei penal a partir do momento que atingia um bem de terceiro. Só que, como você falou a respeito da lesão doméstica, por exemplo, foi algo que só veio fazer parte da lei depois de 2004. Então, antes de 2004 não era crime? Tipo, não faz sentido não era. Exatamente, não era não, crime. Tipo, não era crime, mas não deixava de ser algo que afligia um bem fundamental do terceiro, né? Sim, Então, sim, não, faz claro. sentido. Não, claro que atingia. Mas como não tinha uma previsão legal, não fazia parte do mundo do direito penal. É o que quando vocês vão estar lá na disciplina de Direito Penal 1. O professor vai explicar isso. Existe a tipicidade formal, que é a prescrição da lei, e a tipicidade material. Esse é um caso de tipicidade material. Mas como não havia tipicidade formal, não era crime. Mas havia uma tipicidade material? Havia. Havia uma tipicidade material que se fazia necessária ser dominada aqui que eu me refiro, é dominada do ponto de vista da construção do conceito, de construir uma definição para o que era aquilo. A definição dada pelos criminólogos foi qual? Isto é uma forma de lesão corporal dolosa doméstica. Por que doméstica? Porque ela acontece no lar. Por isso que ela é doméstica. Então, a definição tipológica ou de tipicidade material já estava na criminologia. Ela foi enviada para o direito penal, os penalistas falaram para o legislador, olha, crie uma norma com esse nome e descreva. E aí nasce a norma. Aí agora eu tenho a tipicidade material e a tipicidade formal. Agora é crime, agora faz parte do mundo do direito penal. Ora, nós temos outro, por exemplo, no direito brasileiro, Helena diz aqui, crime seria, então, todo ato jurídico ilegítimo pelo ordenamento. Crime é toda ação ou omissão prevista por uma lei. Isso é crime. Se a ação ou omissão não tiver previsão na norma, não há crime. Quer uma matéria com tipicidade material, desculpe a redundância, mas não há como escapar, digamos assim, quer uma realidade com matéria, mas que ela ainda não tem forma no direito brasileiro, são as condutas de pedofilia. Pedofilia no direito brasileiro não é crime. Não tem uma previsão legal sobre pedofilia. Não tem uma previsão legal. Em outros ordenamentos, pedofilia é crime.
Por quê? Porque ela está normativamente prevista. Voltemos. No Brasil, até o início dos anos 2000, até os anos 10 dos anos 2000, adultério era crime. Hoje é? Não, hoje não é mais. Por quê? Porque a norma foi descriminalizada e despenalizada. Esses são outros conceitos que vocês verão lá na disciplina de Direito Penal. Então, a primeira questão que tem que se debruçar, que tem que refletir em matéria de criminologia é sobre o conceito de crime. Por quê? Porque se eu não tiver uma ideia sobre o que é essa fenomenologia chamada crime, eu jamais poderei definir o que é criminologia. Eu jamais poderei conceituar o que é criminologia se eu não souber o que é crime. Diga, acho que é Luiz Miguel. Então, o Brasil, em 96, ele ratificou a Convenção de Belém do Pará, que era para erradicar a violência contra as mulheres e tal. Sim. Então, quer dizer que ratificou, mas mesmo assim, só em 2004 que virou crime? Exato. Então, entre 96 e 2004, o homem praticava violência contra a mulher e não acontecia nada, mesmo com o Brasil tendo ratificado? Sim, não acontecia nada do ponto de vista criminológico do ponto de vista penal. Uhum. Ela poderia fazer uma denúncia com relação à lesão corporal, mas não lesão corporal doméstica. Lesão corporal como um conceito geral. Quer um outro exemplo? Pronto, para ser bastante claro. Vamos lá. Para fugirem desses conceitos iluministas sobre o direito, com todo respeito, devido respeito, máximo respeito, vocês precisam perder esse iluminismo sobre o direito. O direito não é essa ciência social aplicada. O direito não é essa ciência social que vai organizar a sociedade. O direito não é porra nenhuma disso. O direito é um sistema de poder, dominação e civilidade. Onde há direito, há um poder. Onde há um poder, há um modelo de sistema. Onde há um sistema, há uma dominação. Onde há uma dominação, há a construção de um modelo de civilidade. Este país, no início dos anos 20, este país, no início do século XXI, André Lúcio, discurso de metalinguagem. Sim, claro que é um discurso de metalinguagem, né? Professor, estou assistindo de penetra, sem problema algum, Walter. Veja, esse país realizou uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, né, em que o presidente dessa comissão foi um deputado federal pela Paraíba. Alguém lembra aqui? Não, desculpe, essa pergunta é uma pergunta ignorante, porque vocês nem vivos eram. O deputado pelo Partido dos Trabalhadores da Paraíba, chamado Luiz Couto, que era padre, que hoje não é mais, ele foi o presidente da CPMI sobre o quê? Sobre violação sexual contra crianças. Aqui na Paraíba, é só entrar em contato com o Luiz Couto, que ele manda para você o CD ou o arquivo de tudo que foi produzido na CPMI. Aqui na Paraíba, tem os nomes de autoridades políticas eleitas pelo voto direto, celebridades do mundo aí do entretenimento, autoridades religiosas, apresentadores de programa de televisão, de rádio, jogadores de futebol, empresários, empreendedores conhecidíssimos que gostam de fazer sexo com crianças de 10 anos de idade. Ora, o Brasil tinha assinado, em 1989, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Lá na Convenção tem um artigo que obrigava o Brasil a construir uma norma chamada estupro de vulnerável. Até 2009, o Brasil não tinha o crime de estupro de vulnerável. E até 2009 não tinham pessoas adultas nesse país, adultos que eu digo com mais de 18 anos, praticando sexo com crianças de 8 anos, 10 anos de idade, 12 anos de idade. Isso não existia? Claro que existia. Está lá no relatório da CPMI, em que Luiz Couto foi o presidente. Mas nós não tínhamos uma norma. Em 2009, aparece a Lei 12.015,
que é uma exigência da Convenção Internacional dos Direitos da Convenção ONU dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1989. Faça as contas, 1989 é a convenção. O Brasil ratificou essa convenção em 92. Em 92. O Brasil só veio fazer a lei em 2009, que é a Lei 12.015. Deem uma olhada no artigo 217-A da parte especial do Código Penal Brasileiro. O artigo 217-A da parte especial é introduzido pela Lei 12.015, que é uma exigência da Convenção ONU de 1989 sobre os direitos da criança e do adolescente. E aí o Brasil, em 2009, cria, abre aspas, ter ou manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade. Estupro de vulnerável. Pena 8 a 15 anos de reclusão. Ora, até 2009 nós não tínhamos o tipo penal de estupro de vulnerável neste país. Antes, não havia práticas de estupro de vulnerável neste país? Então, o que é o crime? Professor, Uhum. no caso, é possível você dizer que a criminologia ela leva muito em consideração a sociologia, né? No caso, crime é o que a sociedade disser que ele é naquele momento, não é isso? É uma reprovação social temporal, exatamente. Porque, por exemplo, nos livros daquela Mary Del Priore, ela diz que até 1950, todos os homens que assassinassem mesmo suas esposas utilizavam a legítima defesa da honra e era absolvido na hora. Era. No tribunal do júri, a argumentação jurídica do exercício da legítima defesa da honra era uma prerrogativa de absolvição. Pronto, aí o último caso disso foi o Docker Street. Foi o último caso. Sim, exato, sim. E se o senhor observar bem, já saindo do Brasil, eu lembrei agora por lembrar mesmo. A Mauritânia foi criminalizar a escravidão agora, em 2007. Uhum. Isso, do ponto de vista histórico, foi ontem. Uhum. Sim, claro. O que são décadas na história? Nada. Tem casos recentes em que essa tese foi aceita. Mas a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, essa tese não pode mais ser arguída no Tribunal do Júri. Veja. Foi bem recente, não foi, professor, essa decisão da STF, quanto à utilização da argumentação de proteção da honra para abater ou até mesmo matar as mulheres. Foi André, foi este ano. 2021. Eita, porra. Foi este ano, 2021. Veja, agora observe. Quando o Supremo Tribunal Federal, veja, à luz do argumento levantado por João Victor, sobre o exercício, né, da argumentação jurídica do direito de legítima defesa da honra. Como é que se dava isso no Tribunal do Júri? Aquele sujeito ativo do delito que havia praticado a conduta, a ação típica, antijurídica, como crime ou delito, ele pratica uma ação que resulta numa causa-morte, que é o assassinato da mulher. O advogado dele vai e diz que, argumentando de que ele o fez para defender a sua honra. A honra é um bem jurídico, lá do artigo 138 a 145 do Código Penal, na parte especial. Então, ele tirou a vida dela para defender a sua honra, porque ela havia o traído. Mas, para defender a sua honra, ele teve que lesionar um bem jurídico que o próprio direito penal diz que é o bem jurídico mais importante entre os bens jurídicos, que é a vida. Mas, mesmo assim, ele era absolvido. Como é que isso era possível? Era como se, por exemplo, a senhorita Anitta aqui desse um chute no meu pé, né? E eu desse 3 socos no rosto dela para defender a minha integridade física. Como é que um bem jurídico como a honra, que o próprio direito penal diz que é menos relevante do que a vida, implicava numa absolvição de alguém que tirou a vida de outrem? Como é que isso acontecia? Veja que o direito
é essa definição que eu acabei de falar. Ele é um sistema no qual existe um poder, onde, havendo um poder, há uma dominação, onde há uma dominação, há um modelo de civilidade. Objetivamente, a lei diz o que é a honra, professor? Diz. Tem o conceito, nós temos o conceito de honra subjetiva e honra objetiva nos crimes de calúnia, injúria e difamação. Agora veja como é paradoxal a questão. Veja como é paradoxal a questão. Agora, o Supremo Tribunal Federal vem e diz que essa frase, exercício da legítima defesa da honra, ela não pode ser mais proferida na argumentação jurídica, nos debates no tribunal do júri. Porque ela influenciaria o conselho de sentença, os 7 jurados, que são pessoas comuns como a gente, né? Não exatamente como a gente, porque nós estudamos direito, eles não, são operários, trabalhadores, donas de casa, enfim, jornalistas que vão lá, bababá, mas são pessoas comuns. Então, o advogado de defesa não pode arguir a frase: meu cliente agiu em legítima defesa da honra. Essa frase está proibida no exercício da argumentação jurídica no tribunal do júri por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas aí eu pergunto, o que é que diz a Constituição sobre liberdade de expressão? O que é que diz a Constituição sobre livre expressão do pensamento? Ou seja, uma decisão do Supremo Tribunal Federal aniquila uma previsão constitucional de livre expressão. Porque a decisão, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, chegou à conclusão, de maioria dos seus 11 membros, de que essa frase, em sendo prolatada num debate no Tribunal do Júri entre acusação e defesa, ela influenciará o juízo do Conselho de Sentença. E, portanto, ela não pode ser prolatada. Mas a Constituição diz outra coisa. De que todos têm a liberdade de expressão e que, inclusive, é vedado o anonimato. Ela conflita com uma previsão constitucional. Eu não estou dizendo aqui que sou contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, não estou dizendo isso, não. Só estou dizendo para observar o lado paradoxal do direito, de que o direito não é essa harmonia, que o direito não é esse iluminismo, né, que os professores fazem crer que o direito seja. O direito é uma porra chamada poder. E esse poder tem quem tem competência para dizer o que é o direito. Que são 2 personagens na democracia política liberal, iluminista, representativa. O legislador, quando constrói a norma, e o juiz, quando prolata a decisão. São esses 2 que têm competência para dizer o que é o direito numa forma de poder e sistema. E, portanto, dominar e, portanto, construir um modelo de civilidade. Rafael, o direito dizendo o que é direito, sistema complexo, inclusive contraditório. A complexidade aqui, ela é transparente. E a questão contraditória aqui é o paradoxo. Porque o direito é paradoxal. Então, reflitam. Que é crime? Que esse foi o grande debate, como nós veremos a partir de agora, daqui a pouquinho, esse foi o grande debate entre, de um lado, Beccaria, quando escreveu sua obra De Delito e de Pena, e foi para a escola clássica, e ingressou na escola clássica do direito penal moderno, e do outro lado, o professor Francesco Carrara, com a sua obra clássica, Il Programma di Diritto Criminale. Reflitam, que é o crime? Que é o direito? Que é o direito penal? Que é a criminologia? Agora faço uma provocação a mais. Quando refletir sobre tudo isso, né, que muitos babacas no curso de Direito chamam de teorética, para que serve isso? Isso não aplica em nada. Isso não aplica em nada, bando de babaca. É por isso que a realidade aqui fora está uma merda. Porque não se estuda a teoria, querem só a prática. Querem a prática sem saber que porra é a teoria. Como dizia Da Vinci, não adianta você colocar um barco no oceano. Faz-se necessário, antes de colocar um barco no oceano,
saber para onde vai com esse barco. Porque senão, depois que o barco está no oceano, você joga com a loteria. Você pode chegar a algum lugar, assim como você pode não chegar a algum lugar. Mas, como dizia Da Vinci, se você inventar uma bússola e colocar o barco no oceano e operar a bússola, você sabe em que direção você está indo. E se você estudar sobre aquela direção na qual você quer ir, possa ser que você clareie uma série de complexidades. É nesse sentido. Puramente. Professor, Diga, Nicole. só uma coisa. O direito, então, ele vai ter essa dominação toda, né? E aí, até no negócio que o senhor mandou para a gente ler, vai falar justamente sobre o interesse do direito de monopolizar a violência para garantir o próprio direito, né? Porque Exato! sem o monopólio dessa violência, isso pode até afetar os fundamentos do direito. Claro, o que é que o direito faz? O direito quer deixar o poder na sua mão, o direito quer deixar o poder na minha mão, o direito quer deixar o poder na mão de João, de Rânia, de Luiz, de Pedro, de Anitta. Não! Porque ele sabe que se deixar o poder nas nossas mãos, a complexidade vai aumentar e isso pode terminar numa selvageria. Então, o direito ele quer a concentração de poder só para ele dizer o que é direito e o que não é direito. E quando ele disser o que é direito, nós temos que nos comportar conforme o direito, conforme o que ele disser que é. E quando ele disser que aquela nossa ação ou omissão não é direito, nós vamos ter que se submeter, vamos ter que nos submetermos ao poder do direito. E o direito chamará isso de civilidade. Se nós cumprimos a lei, nós somos civis. Se nós desobedecemos a lei, nós somos anticivis. O direito, ele tem um mecanismo com essa concentração de poder para construir o processo de dominação e inventar civilidade. Ele tem o quê? Ele tem um mecanismo de minimizar as complexidades. Porque se ele deixar na nossa mão, nós vamos aumentar as complexidades. Ou nós podemos trabalhar com a perspectiva de que, se não houvesse o direito e alguém lesionasse um bem jurídico meu, como, por exemplo, subtrair minha carteira, né, ou roubar meu automóvel, como é que eu resolveria isso? Pela civilidade? Não, justamente, é isso que eu estava pensando. O direito não é necessário, tipo, querendo ou não. Claro que é, mas não tenho a menor dúvida. Claro que é, claro que é. Ele é totalmente necessário. Só que ele não é essa cereja que os teóricos dizem que o direito é. O direito vem para organizar a sociedade nesse pensamento iluminista. Não, meu querido. O direito vem, e o direito penal, com a sua técnica de normatividade, o direito penal, o direito e o direito penal vem para nos posicionarmos assim, olha, você fica aqui, suas ações são determinadas por esse ordenamento jurídico, e se você sair desse perímetro aqui, a gente pega você, meu camarada. Esse é o modelo de civilidade. Ora, obviamente que nós, vez ou outra, rompemos com isso. Até 2004, as mulheres eram massacradas. A partir de 2004, ela, com a sua luta histórica, cultural, civilizacional, o direito teve que construir previsões. Previsões normativas para o quê? Para exigências dessas pessoas que estavam sendo lesionadas. Vou fazer uma pergunta, para encerrar com essa parte, vou fazer uma pergunta aqui que é extremamente simples, ver qual seria, portanto, a posição de vocês. Digamos que hoje, Sua Excelência, o Presidente da República, envia para o Congresso Nacional um projeto de lei que suspende, até segunda-feira que vem, por uma semana, suspende a força normativa do artigo 121 da parte especial do Código Penal brasileiro, que diz o seguinte: matar alguém, no caput, homicídio simples. No parágrafo 1º, homicídio privilegiado. No parágrafo 2º, homicídio qualificado com 6 qualificadoras. No parágrafo 3º, homicídio culposo, por imprudência, negligência ou imperícia. No parágrafo 4º, as causas de aumento de pena.
no parágrafo 5º, o perdão judicial, etc, etc. Digamos que de hoje, meio-dia, até segunda-feira, meio-dia, a força normativa do artigo 121 está suspensa por uma lei temporal, que diz que, nessa semana, no Brasil, não há crime de homicídio. Você sai de casa, você vai correr aí no Açude Velho, você vai dar uma volta no shopping Partage, vou ao Partage. Você vai ao Partage? Imagine quando os radialistas, esses cretinos daí da 93.1, da 98.1, da 101.1, esses cabeças de bagre do caralho, né? Quando esses cabeças de bagre noticiaram na rádio de que não há mais crime de homicídio no Brasil nos próximos 7 dias, quem é que sai de casa? Mas ainda continua sendo uma conduta imoral, né? Tipo, não é uma conduta que é aprovada. Mas aí é que tá, porque o direito não é o campo da moral. O direito é o Exato. campo do direito. Exato. Kells escreveu isso em 1911. Nós estamos em 2021. Então, o que é o crime? Professor, Avante. mas assim, o senhor concorda comigo de pensar que, então, assumir que, por exemplo, se essa lei fosse extinta, digamos assim, por uma semana, e que isso impediria, por exemplo, que as pessoas saíssem de casa, esse tipo de coisa, a gente também estaria assumindo que a lei, apenas por existir, ela inibe comportamentos, porque, assim, de certa forma, se você parar para pensar, não necessariamente, mas algumas pessoas que já pretenderiam, por exemplo, matar, eu acho que elas não se sentem impelidas a não matar só porque seriam punidas. Claro, claro. Assim, talvez fosse um incentivo, mas assim... Não, claro, o sujeito ativo do delito, quando vai praticar a conduta, ele não compra um código penal para saber se é crime ou não é crime e qual é a pena. Ele não compra um código penal. Agora, não há dúvida, e isso me parece claríssimo, não há dúvida que nossa civilidade, ela não é cívica, ela é normativa. Por que é que nós precisamos de uma Constituição? Por que é que nós precisamos de uma Constituição? Por que é que precisamos de uma Constituição com um capítulo de direitos fundamentais individuais? Por que é que precisamos de uma Constituição com um capítulo de garantias individuais, de direitos fundamentais sociais? Por que é que nós precisamos de uma Constituição prevendo tudo isso? Se nós somos civis, se nós somos evoluídos, por que é que precisamos de estruturas normativas? Por que é que eu preciso de uma estrutura normativa? Desculpe. Por que é que eu preciso de uma estrutura normativa constitucional dizendo que eu tenho direito à alimentação? No caput do artigo 6º da Constituição. Por que é que eu preciso de uma previsão normativa constitucional dizendo assim, Luciano, Pedro, Luiz, Nicole, Andréa, todos vocês têm direito à alimentação como direito fundamental social. Por que é que eu preciso disso? É porque eu tenho isso garantido? Nossa civilidade não é cívica, é normativa. Tire a lei e voltamos para o estado de natureza. Assim. Leiam Leviatã de Hobbes. Professor, sobre o que Pedro falou, né? Eu acho que mais do que induzir o comportamento, a lei, digamos que se isso acontecesse, por exemplo, se deixasse de ser crime por 7 dias, seria mais um encorajamento. Porque eu acredito que muitas pessoas, tipo, não que não fazem por conta da lei, mas que não têm realmente a coragem de tipificar tipo crime, né? E com isso seria um incentivo para que essas pessoas tivessem isso. Claro que não são todas as pessoas, mas muitas. Mas veja, posso até pegar aqui, mas inclusive gravei para a CBN, acho que uns 2 meses atrás. No ano de 2020, olha que diminuímos enormemente. No ano de 2020, salvo engano, nós tivemos em torno de 24 mil homicídios no Brasil, registrados.
24 mil homicídios, mesmo tendo o artigo 121. Agora, imagine se nós não tivermos o artigo 121. O direito é condicionante de comportamento. Ele imprime como deve ser o comportamento. A previsão normativa, ela não obriga, obviamente, mas ela orienta qual deve ser o comportamento. Helena, acho que até mesmo quem nunca chegou a pensar exatamente em matar alguém, vai considerar nessa semana. Veja, e aqui é uma confissão. Se vier uma lei e suspender o artigo 121 por uma semana, dizendo que matar alguém não é crime, a minha lista é longa. A minha lista, olha, daqui, ó, a minha lista ela vai fazer assim. Ela vai fazer assim a minha lista, né? Inclusive, eu tenho que começar pelo município de Campina Grande, passar pelo município de João Pessoa, chegar até Brasília para fatiar essa minha lista de homicídio. Mas como tem o artigo 121, tem pena de 6 a 20 anos de reclusão, de 12 a 30 anos de reclusão, e a reclusão agora, depois da Lei 13.964 de 2019, chegar a 40 anos, então é melhor eu ficar na minha, tomando minhas cachaças, do que me aventurar com essa porcaria. Agora, minha civilidade não é cívica, ela é normativa. Agora, obviamente, que as pessoas não praticam crime olhando a norma, ou deixam de praticar crime porque olhou a norma. A norma, ela é um parâmetro para construir um modelo de civilidade. Não quer dizer que ela tenha eficiência. Não quer dizer que ela tenha eficácia. Diga, André. Eu vi que você não é muito fã, eu já vi um comentário do senhor sobre, mas isso tem muito a ver com o que Hess fala sobre a força normativa da Constituição. Totalmente. Eu vi que você falou que agora a força normativa é a STF, algo do gênero assim, o senhor tirando onda, né? Mas tem a ver? Tem, claro que tem a ver. O direito constitucional fez carreira, né? A ascensão do Estado constitucional de direito, ela se deu com os constitucionalistas fulminando os positivistas jurídicos, dizendo que o direito positivo não conseguia organizar as complexidades da sociedade moderna, que o direito positivo era um direito de injustiça, porque deixava de fora da norma uma série de realidades que deveriam estar dentro da norma, e, portanto, ele era um direito que não deveria seguir mais. E que depois do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, o direito positivo não tinha mais função, havia um esgotamento da racionalidade que havia construído o direito positivo. Com todo respeito, com devido respeito, máximo respeito a meus amigos constitucionalistas, como, por exemplo, o professor Agassiz Almeida Filho, que é um constitucionalista daqui da Paraíba, reconhecido nacionalmente. Mas seja o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, com quem eu tive aula, seja os constitucionalistas que estão aí, seja os internacionalistas, como Canotilho, como Conrad Hesse, como outros. Qual é a força normativa da Constituição que nós estamos vendo? Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós temos um capítulo, e aqui sem nenhum conteúdo político, por favor, sem nenhum conteúdo político partidário, porque não participo desse cabaré que é a política brasileira. Aliás, cabaré é ofender o cabaré, porque o cabaré é uma instituição, né, de organização de complexidades psíquicas da sociedade moderna. Ele é extremamente útil na sociedade moderna para evitar uma série de violências. Ora, me diga qual é a força normativa da Constituição, né? Por exemplo, no que se refere a devido processo legal, contraditório, ampla defesa, produção de provas lícitas. Alguém recentemente passou 580 dias preso por decisão de um juiz que era suspeito e incompetente. Onde estava a força normativa da Constituição? Que não evitou isso. Diga, Rita. Não, aqui você está falando isso aí sobre os constitucionalistas e tudo mais. E aí eu lembrei da aula que a gente teve sobre teoria da Constituição, foi. E a gente estava lá vendo aquelas classificações, né? Aí chegou na concepção dirigente, né? Que é basicamente o fato de que a Constituição ela vai
servir para orientar a sociedade, o Estado e tudo mais. Isso é uma base ali de orientação mesmo, de direção, né? Isso. E aí a professora falou pra gente que tipo, essa concepção ela estava meio que ultrapassada, já não tinha mais a mesma credibilidade. Aí eu falei, beleza, professora, mas assim, porque na minha mente, né, mesmo sabendo que não na prática talvez não seja assim, mas assim, na minha mente, a Constituição era para ser essa base que deveria nortear o comportamento das pessoas, da sociedade, do Estado. E aí ela falou, mas tipo, você tá certa, mas é muito utópico, porque na prática a gente vê a Constituição sendo rasgada todos os dias. Então, a gente chegou num ponto em que até a professora de teoria da Constituição, ela tem que admitir que a Constituição ela não funciona mais assim. Façamos exemplos nessa matéria para prosseguirmos. Na Constituição, no artigo 6º, leia o artigo 6º da Constituição. Ele é maravilhoso. É fantástico. Mas qual é a força normativa dele? Por exemplo, vamos começar pelo direito à alimentação. Faz 2 meses e pouco, a Associação Brasileira de Nutrição e Segurança Alimentar publicou uma pesquisa que diz que 110 milhões de pessoas nesse país, da segunda metade do ano de 2020, de agosto de 2020 para hoje, existem nesse país 110 milhões de pessoas que acordam todo dia e não têm a garantia de que vai fazer uma alimentação nas próximas 24 horas. O que é que diz a Constituição? A alimentação é um direito fundamental social. Sim, mas 110 milhões nesse país acordam todo dia e não sabem se vai tomar um café nas próximas 24 horas. Então, qual é a força normativa dessa Constituição? Essa Constituição diz que a moradia é um direito fundamental social. Quem é que tem casa própria nesse país? A Constituição diz que o trabalho, para além de um direito fundamental social, é um direito humano. Nós temos hoje 15 milhões de desempregados nesse país. Onde é que está a força normativa? Diga, João. Sim, professor, eu não sou muito a favor dele, não, mas lá assim, quando fizeram a Constituição, aí Sarney fez um comentário assim: o que colocaram nessa Constituição é impossível do Brasil cumprir. Algo mais ou menos assim. Agora, João, é impossível do Brasil cumprir por causa da memória histórica e cultural brasileira. É por isso que é impossível cumprir no Brasil. Porque o Brasil não tem um projeto de nação e, portanto, não é só a Constituição que vai construir o projeto de nação. Nós estamos falando de um país que manteve como sistema econômico a escravidão por 388 anos. Nenhum país na história das civilizações fez isso. Nós temos 500 e poucos anos de história. De 500 e poucos anos de história, 388 são de escravidão. Então, qual é o projeto de nação que esse país tem? Quem é que é cidadão neste país? Quem é que pode levantar pela manhã e dizer assim: o Estado me reconhece como cidadão e o Estado garante os meus direitos? Quem neste país? Quantos dos 220 milhões levantam pela manhã e tem essa sensação? Tem essa ilusão funcional? Quem? Helena. Ô, professor, mas o que o senhor acha da análise que a inflação legislativa promove hipertrofia da lei? Eu não sei se ela promove a hipertrofia da lei, Helena, a inflação legislativa. Eu sei que ela causa uma confusão imensa no ordenamento jurídico. Ela rompe, inequivocamente, com a ideia de sistematicidade do ordenamento jurídico. Isso ela faz, inequivocamente, na minha interpretação. Professor. Bom, diga, Pedro. Desculpa, o senhor Pedro quer fazer um comentário? Pode ir. Não, é que eu estava pensando assim, sobre o que eu acho que foi o João que falou. Eu acho que assim, a minha reflexão sobre a Constituição no Brasil é não que ela é impossível de ser colocada em prática, mas porque o legislador que escreveu a Constituição esqueceu de que ele também tinha o poder de
cumprir ela. Então, por exemplo, a gente tem uma Constituição que promete a função social da propriedade, mas legisladores que não se deram o trabalho de fazer uma reforma agrária. Então, é como, por exemplo, a gente vai fazer aqui uma eleição para o líder da turma, e aí eu prometo que vou colocar suquinho Tang nos bebedouros e esqueço de viabilizar esse projeto. Então, mas assim, de certa forma, eu também acho que, apesar de não ter essa força normativa como a gente gostaria que tivesse, por exemplo, eu estava lendo um artigo da professora Sinara, de Constitucional, em que ela falava sobre o direito à saúde e sobre o que as pessoas acusam hoje de ser ativismo judicial. É judicial, isso. Sim. Que era sobre a doença de Zika, mano. E aí eu fico imaginando, se não houvesse essa estrutura constitucional, estrutura normativa, se algumas pessoas não conseguiriam acessar esse direito à saúde, porque a gente sabe que realmente não é uma coisa para todo mundo, mas eu acho que, de certa forma, a gente ainda assim obriga o Estado a dizer, não, eu tenho parte nisso, eu tenho responsabilidade. Sim, era isso que eu ia dizer. Claro que sim, mas não quer dizer, e não tem nenhuma demonstração, que o direito constitucional seja mais eficaz do que o direito positivo. Em nenhum momento. Mesmo porque o direito constitucional é direito positivo. Porque ele é uma norma constitucional votada no parlamento. Aliás, votada por uma constituinte, o poder originário. Eu posso falar? Só que o que eu estou querendo, pode, Anísio? O que eu estou querendo dizer assim, é que o direito constitucional faz muitas promessas e cumpre pouquíssimas. Cumpre pouquíssimas, como o direito positivo. A diferença, ela é aquilo que Nelson Rodrigues chamou de o óbvio ululante. A diferença é que o direito positivo, o direito de Kelsen, né? E não nos esqueçamos que Kelsen é um dos autores que inventou a Constituição. Kelsen tem um modelo, a Constituição da Áustria é uma invenção de Kelsen. Ela foi criada inspirada no pensamento de Kelsen. O Tribunal Constitucional é uma invenção de Kelsen, não é de nenhum constitucionalista, não. O Tribunal Constitucional foi inventado por um positivista, por um normativista, não por um constitucionalista. A Constituição da Áustria não foi inventada por um constitucionalista, foi inventada por um filósofo positivista, que é Kelsen. Normativista, que é Kelsen. A teoria do controle concentrado de constitucionalidade não foi inventada por um constitucionalista, foi inventada por Kelsen. A teoria da legitimidade pelo procedimento, que é uma teoria constitucional, foi inventada por Kelsen, não foi inventada por nenhum constitucionalista, não. A questão é o que o direito constitucional promete e o que ele realiza. A diferença é que o direito positivo, ele é um direito da imaterialidade. Ou seja, quando eu cumpro a norma, ele se realiza. Quando eu descumpro a norma, é o fracasso do direito positivo. Por exemplo, quando eu subtraio coisa alheia móvel com valor econômico, é o fracasso do artigo 155. Quando eu entro num bar e está lá a carteira da senhorita Rania exposta na mesa, e ela vai até o balcão do bar pegar alguma coisa, e eu passo pela mesa e subtraio a carteira dela e saio do café e vou embora. Isso é o fracasso do artigo 155. Quando eu entro no bar e vejo que a senhorita Rania está à mesa e sobre a mesa está a carteira dela e ela levanta para ir no balcão pegar alguma coisa e eu passo pela mesa dela, olho para a carteira dela e digo subtrai, não subtrai, subtrai, não subtrai, e eu chego à conclusão de não subtrair e saio do recinto e vou embora, é o sucesso do artigo 120, do artigo 155. Eu ali, com a minha não ação, me mostrei civil. Se eu pratico a ação, eu me mostro anticivil. O direito positivo é um direito da imaterialidade. Ele se realiza na imaterialidade. O direito constitucional é o contrário. Ele se realiza na materialidade. Quando eu tenho direito à moradia e não tenho moradia, eu procuro um advogado, o advogado provoca o judiciário, um boy chamado juiz, metido a super-herói, chamado The Batman, o protetor de Gotham City, prolata uma decisão dizendo que o Estado tem que me proporcionar o direito à moradia.
O direito constitucional só se realiza na materialidade. E não é, e aqui está o paradoxo do direito constitucional. Ele não se realiza, em regra, na materialidade da norma. Ele se realiza, em regra, na materialidade da decisão judicial. É preciso sempre uma decisão judicial para o quê? Para eu ter direito à alimentação, para eu ter direito à moradia, para eu ter direito ao quê? À saúde, para eu ter direito a um devido processo legal, com contraditório, com provas lícitas, com ampla defesa. Então, em regra, as promessas do direito constitucional não se realizam na norma constitucional, se realizam na decisão judicial, o que é um paradoxo. Porque quem é essa pessoa chamada juiz? Os destinos da minha vida passam a estar nas mãos de um juiz e não de uma norma na Constituição do Estado, porque ela vai sempre requerer uma decisão judicial que a materialize. Então, que modelo de civilidade é esse? Cívico? Nós apenas trocamos a civilidade normativa do direito positivo por uma civilidade normativa da decisão judicial no Estado Constitucional. Essa foi a grande transformação. Mais porra nenhuma. Porque a norma constitucional nunca é autorrealizável. Professor, Diga, Anitta. desculpa interromper, viu? Eu só queria fazer um comentário sobre o que a Biel falou. Que a gente vai inverter um pouco os papéis da aula passada para essa. Que na aula passada ele falou, eu acho que a Anitta está dando a entender que ainda tem uma esperança, não sei o quê. E essa aula eu vou dizer, porque ele falou assim, né? Tipo, é como se esses legisladores eles tivessem esquecido que eles podem efetivar isso. E aí eu não vou dizer que eu acredito que foi esse viés do esquecimento. Mas eu acho que a gente volta para aquele ponto de que o sistema não está quebrado. Ele foi construído desse jeito. Exato. Então, ele não é por um esquecimento, inocência, porque não tem o interesse material, não tem essa vontade, nem nada disso para materializar isso. É basicamente para servir quem já está no poder. Então, realmente não vai efetivar nunca. Certo. Veja, eu não gostaria de tocar nisso, mas enfim. Vamos lá. Se observarem no modelo de sociedade e de Estado que nós temos, e já faz um bom tempo, o juiz é muito mais importante do que o legislador. Ele se tornou muito mais importante do que o legislador. Porque através do juiz, você tendo um advogado constituído, ele pode entrar no fórum e sair com uma decisão do juiz, mesmo em caráter liminar, que vai resolver muitos problemas da sua vida, que vai obrigar o Estado. Para você falar com o legislador fica difícil. Mas olhe o paradoxo. Quando você vai à padaria no seu bairro, você encontra o juiz? Quando você vai ao supermercado do seu bairro, você encontra o juiz? Quando você vai à feira, por exemplo, quando eu estou aí em Campina Grande, eu gosto muito de ir à feira municipal, vou lá, vou comprar a feira municipal, vou escutar as conversas na feira para saber as categorias de linguagem que estão sendo construídas, as antigas, as que estão em desenvolvimento, etc. E olha que eu conheço assim de juízes, amigos e inimigos. Tanto tem juízes amigos, como tem aqueles que inimigos. Provavelmente um número maior de inimigos e um número menor de amigos. Mas foda-se, estou preocupado com isso. Não encontro nenhum deles ou delas na padaria, no supermercado, na feira, na rua. Não encontro. Mas são essas pessoas que têm o poder de decidir os desígnios da minha vida, a qualquer momento. A qualquer momento. E eu não vou nem levantar a questão de que eu não votei nessas pessoas, porque elas não são candidatas a nada, e nem podem ser pelo modelo que nós temos. Mas elas têm o poder. Até porque esse paradigma, o paradigma democrático, que é o que a gente vive, é marcado justamente pelo destaque do judiciário, né? Sim. Porque no social era o executivo, no liberal o legislativo, sim. e no democrático
o judiciário, né? No democrático é o poder mais antidemocrático da República. Nota o paradoxo? Veja o paradoxo. Ou nós podemos falar que o poder judiciário é um poder democrático. Nós conhecemos Não. o quê? Nós conhecemos o que sobre o judiciário? Qual é a transparência do judiciário? Nenhuma. Ou seja, no Estado constitucional de direito, que traduz a democracia política, representativa burguesa liberal, o poder mais importante é o poder mais antidemocrático. Nota o paradoxo? Mas tudo está conectado à questão histórico-cultural. Vou dar um exemplo aqui para irmos para o tópico seguinte aqui, o Iluminismo Europeu, a Enciclopédia das Ciências Criminais do professor Franz von Lister. 1879, já faz algum tempo, não faz? 1879. 1879, o professor Tobias Barreto, que ainda não era professor na Faculdade de Direito do Recife, em 1879, mas era deputado na província do Recife, representando a cidade de Escada, região da Zona da Mata, em Pernambuco. E chega à Assembleia da Província o pedido de uma senhorita que queria estudar medicina nos Estados Unidos ou na Suíça. Mas ela não tinha recursos financeiros. Mas ela havia escrito cartas para essas universidades e havia sido aceita em 2 delas para ir frequentar o curso de medicina. Uma nos Estados Unidos, outra na Suíça. Veja, Estados Unidos e Suíça, não era Cuba, não era Bolívia, não era Venezuela. Tobias Barreto escreve um texto chamado A Educação da Mulher, que é o seu discurso na Assembleia Provincial da cidade do Recife, em 1879. 22 de março de 1879, na Assembleia Provincial, enquanto deputado estadual pelo Partido Liberal. Tobias Barreto era do Partido Liberal. Versava sobre a defesa do projeto 61/79, que propunha um auxílio financeiro a ser dado pelo governo da província para que uma jovem pudesse estudar medicina nos Estados Unidos ou na Suíça. Aqui, ó. No polo diametral oposto ao de Tobias Barreto estava o médico e também deputado Malaquias Antônio Gonçalves. O contorno desta contenda tem início na fala de Tobias Barreto, que indica o reconhecimento da dimensão social da relação desigual entre homens e mulheres ao criticar a posição do deputado Malaquias, que advogava que a mulher estaria condenada por natureza à incapacidade e ao atraso mental. Vai e diz Tobias Barreto em contestação ao discurso do deputado Malaquias. Seria um pecado imperdoável contra o santo espírito do progresso de um crime da lesa civilização, da lesa ciência, o de ficar aqui, nesta casa legislativa provincial, decidido, barbaramente decidido e assentado, que a mulher não tem capacidade para os mistérios científicos, para os mistérios que demandam uma altura e uma magnitude intelectual. Tobias Barreto vai e vota pela aprovação do projeto para conceder àquela senhorita os recursos financeiros para ela estudar medicina, para ela escolher se vai para a Suíça ou para os Estados Unidos. O outro deputado votava contra. É sobre essa luta pelo direito que estamos falando. Não sobre ciências sociais aplicadas, a beleza do direito. Caralho de beleza do direito. Direito, como escreveu Rudolf von Ehring na Alemanha, é luta. É luta, porque quando você luta e conquista o direito, você passa a estar com o poder, você passa a estar no sistema, você passa a dominar e você passa a inventar modelos de civilidade.
Ora, qual é o modelo de civilidade aqui que Tobias Barreto quer em 1879? Um modelo que reconheça a mulher como um ser humano tão capaz como o homem, ou mais ainda. E do outro lado está alguém dizendo o quê? Dizendo que não. Que ela está condenada a não ter atividades intelectuais. O direito é isto. E quando nós vamos para a esfera criminal, meu querido, aí na esfera criminal o drama é maior. Porque na esfera criminal você pode ficar sem sua liberdade. Nós estamos notando o que é ficar sem liberdade por causa de uma pandemia. Imagine 8 anos de reclusão numa cela que cabem 4 e tem 24. É sobre isso. Bom, tópico seguinte, Iluminismo Europeu, Enciclopédia das Ciências Criminais. Em 1890, o professor Franz von Liszt, que está aí no chat escrito, em 1890, como é o nome do documento? Disso aqui que eu acabei de ler? É um fragmento do livro de Ivan Barbosa. O livro se chama Tobias Barreto e a Sociologia no Brasil. Título, você pode encontrar aí no Google em PDF. O livro é Tobias Barreto e a Sociologia no Brasil. O autor é Ivan Barbosa. Em 1890, Franz von Liszt aparece com uma obra chamada Strafrecht Allgemein, Tratado de Direito Penal Alemão. E ele inventa o primeiro sistema penal. Poderão notar, a partir de agora, que há uma divisão entre as duas grandes escolas criminológicas e do direito penal no mundo ocidental. A escola italiana e aquela alemã. A escola italiana, como nós veremos nas escolas criminológicas, todas elas estão preocupadas com a ideia do bem jurídico. O que proteger? A vida, o patrimônio, a sexualidade, a integridade física, a honra, etc. A escola alemã está preocupada com uma estrutura normativa, dogmática. Por isso que a maior parte das escolas criminológicas foram inventadas pelos italianos. E todos os sistemas penais que tratam de dogmática, normatividade, foram inventados pelos alemães. E só recentemente nós temos uma terceira escola, que é a escola americana, na sua sociologia criminal, criminologia e dogmática penal. Essas são as 3 grandes escolas, mas as duas iniciais entre dogmática e bem jurídico. Em 1890, Franz von Liszt, portanto, diz: existe uma enciclopédia das ciências criminais. O que é que ele está querendo dizer? Ele vai e diz, à luz do pensamento iluminista europeu, à luz do pensamento iluminista, né? Porque pensamento iluminista é europeu, não tem outro iluminismo. Ele diz: só reconheceremos as ciências criminais se no seu conteúdo, no seu preenchimento, se nós identificarmos a presença dos seus elementos constitutivos. E quais são os elementos constitutivos das ciências criminais para Franz von Liszt? Criminologia, política criminal, dogmática penal, bem jurídico tutelado. Então, para Franz von Liszt, toda vez que eu me referir a direito penal ou ciência criminal, através de uma lei, eu só posso reconhecer a validez jurídica dessa lei, portanto, a sua legalidade, se no seu conteúdo eu notar que ela é construída a partir de um pensamento criminológico, de uma escolha político-criminal, e ela, como dogmática, traz em si a previsão de um bem jurídico tutelado. E aí, por isso, iniciamos com aquela pergunta: que é criminologia?
Criminologia é o estudo sobre o crime, como utilizou Garófalo, se apropriando da expressão grega, para dizer criminologia, crimen, logia do grego, logos, estudo, ou seja, criminologia, estudo sobre o crime, é isso? Ou criminologia é algo? Cabe a todos nós, é algo a mais. Ou criminologia não é absolutamente nada de estudo sobre o crime, mas alguma outra coisa. Cabe a cada um refletir sobre isso. Como nós veremos mais à frente, num texto de Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo, uma outra perspectiva sobre o que seja criminologia. Publicado esse estudo na Universidade de Oxford, na Inglaterra, traduzido por uma ex-orientanda minha, a senhorita Sara Lemos, e revisado por mim próprio. Sara Lemos, que acabou seu mestrado em Relações Internacionais na UEPB aqui em João Pessoa, né, e que estava em Oxford, ficou esse ano de 2021, de janeiro até agora, final de junho, em Oxford, e voltou, defendeu sua dissertação de mestrado e acabou de ser aprovada no programa de doutorado de interculturalidade na UNB, na Universidade Nacional de Brasília, e está indo para lá fazer o seu doutorado. Foi traduzido por Sara Lemos e revisado por mim. Nós veremos uma outra perspectiva, portanto, sobre o que é criminologia para esses autores. Mas, para Franz von Liszt, toda lei, toda dogmática que estampa o que Kelsen vai chamar, a partir de 1911, a ciência do direito, a dogmática, a estrutura normativa, essa é a ciência do direito para Kelsen. Franz von Liszt, em 1890, vai dizer assim, para haver uma ciência criminal traduzida na dogmática, na estrutura normativa do direito penal, é preciso que essa lei estampe em si um estudo criminológico, como, por exemplo, o artigo 9º o parágrafo 9º do artigo 129 da parte especial do Código Penal, trazido pela Lei 10.882 de 2004. Ou, como, por exemplo, a sexta qualificadora do artigo 121 da parte especial do Código Penal, trazido pela Lei 13.104 de 2015, nominado de feminicídio. Aí sim, essa norma é válida por aquilo que Kelsen vai chamar só no século XX, depois de Franz von Liszt, que ele vai chamar de legitimidade pelo procedimento. Teoria constitucional da legitimidade pelo procedimento. Ora, nós temos lei no Brasil que não traduzem isso. Por exemplo, a Lei 8.000, a Lei 8.072 de 90, denominada de Lei dos Crimes Hediondos, ou como chamava Luiz Flávio Gomes, o falecido penalista brasileiro Luiz Flávio Gomes, a hedionda Lei dos Crimes Hediondos. E por quê? Como diria um certo britânico, meu caro Odson, por ser elementar. Qual é o conceito de hediondo? Qual é a definição de hediondo? Qual o estudo criminológico que determinou o que é hediondo? Porque todas as previsões da Lei 8.072 de 90 como crime hediondo já estavam previstas na parte especial do Código Penal ou na legislação extravagante. E não recebiam o nome de hediondas. Então, qual é o estudo criminológico que determina o que ela é hedionda? Mas se nós formos olhar a historicidade, vamos identificar que a lei ela é produto de um requerimento de uma mulher que teve a sua filha assassinada por um companheiro de trabalho barbaramente. Assassinada barbaramente. Me refiro, né, ao caso da atriz da Rede Globo de televisão, da atriz de telenovelas da Globo, assassinada no estacionamento por um companheiro que contracenava com ela na novela, seu nome Leonardo de Pádua, com quem ela teve um caso, ele casado, ela casada, eles tinham um caso, e chegou um momento que ela disse, encerrou, não tem mais caso, bal, tu segue para um lado, eu sigo para o outro, acabou o romance, ele não aceitou, e no estacionamento em Jacarepaguá, com uma tesoura, ele esfaqueou a mulher com diversos golpes. A mãe dela vai ao parlamento, exigiu uma lei que criminalizasse aquilo com uma pena bem maior. Sim. Que criminalizasse
sem ela própria saber que a lei que viria a nascer, que é a Lei 8.072/90, não se aplicaria ao caso da filha dela. Por quê? Por causa de uma previsão técnica do direito penal lá naquilo que vocês estão estudando agora em Direito Penal 1. Teoria da lei penal no tempo e no espaço. A irretroatividade da lei penal no tempo e no espaço. A lei penal só pode retroagir se for para beneficiar o acusado. Se for para prejudicar o acusado, ela não pode ir para o fato passado. A Lei 8.072 não poderia ir lá para 1989 para abarcar o caso da filha dela. Por quê? Porque tem uma técnica no direito penal, tem uma dominação no direito penal, tem um sistema no direito penal, tem um poder no direito penal, tem um modelo de civilidade no direito penal que impede que a lei retroaja para prejudicar o acusado. Ela só pode retroagir para beneficiar o mesmo. Nem a isso os parlamentares puderam instruir a mulher e dizer assim, olha, nós vamos fazer a lei, mas nós vamos fazer a lei pensando no futuro, porque no caso da filha da senhora, a lei não se aplicará, por uma questão técnica do direito penal. É o que eu estou dizendo. O direito penal é um instrumento de normatividade das construções criminológicas. Nesse caso aqui, nem construção criminológica teve, mas teve a lei. Teve a lei. Mas nem construção criminológica teve, porque não tem um estudo de criminologia dizendo o que é hediondo. Nem, esses autores que escrevem manuais de direito penal aí, olha os manuais deles, se eles dizem qual é o conceito de hediondo, qual é a definição jurídico-científica de hediondo. Não existe. Não existe. Porque não existe um estudo criminológico. Esse é o primeiro elemento constitutivo para Franz von Liszt sobre o que nós podemos chamar de ciências criminais na modernidade. É uma lei que traduz um estudo criminológico. Aí nós estamos num direito penal moderno, científico. Segundo elemento, o Instituto da Política Criminal. O que é política criminal? Numa síntese extremamente pobre, eu diria até miserável, e sobre isso leiam os textos de Klaus Roxin sobre política criminal. Eu tenho um livro dele aqui. Eu acho que está exatamente ali. Exato. Leiam Klaus Roxin. Procure. Aqui ele está em espanhol, pode procurar aí na internet. A versão em português está traduzida desde os anos 92, 94, se eu não me engano, chamado Política Criminal e Sistema Jurídico Penal de Klaus Roxin. Repito, Política Criminal e Sistema Jurídico Penal de Klaus Roxin. Política criminal é o instrumento pelo qual o Estado organiza o seu processo seletivo do que é relevante para normativizar criminalmente falando. Repito, política criminal é o instrumento pelo qual o Estado organiza o seu processo seletivo para determinar o que é criminalmente relevante para o processo normativo de criminalização. Como, por exemplo, a Lei 10.882 é uma escolha política criminal do Estado, de dizer não haverá mais violência contra a integridade física da mulher no lar, do ponto de vista doméstico. Depois, a Lei 11.340, de 2006, denominada Lei Maria da Penha, é outra escolha político-criminal. O artigo 28 da Lei 11.343, de 2006, né, que faz a diferenciação entre quem é usuário de drogas e quem é o traficante. No artigo 28, usuário. No artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, traficante. Usuário não vai para a cadeia, traficante vai, conforme a decisão judicial. Aqui é uma escolha político-criminal. Até 2006, o Brasil não tinha uma lei que fazia essa diferenciação político-criminal. Nós tínhamos a lei
de 1976 a 63, 68, a lei de Tóxico, 6368/76, que nunca fez essa diferenciação criminal, porque ela não tinha um estudo de política criminal. Em 2006, o Estado disse, não, usuário é uma questão de saúde pública, é uma questão pedagógica, traficante é uma questão criminológica, é uma questão de tipo penal, injusto, crime ou delito. Essa é uma escolha de política criminal. Isso é, numa síntese miserável, a ideia de política criminal. Depois, a dogmática penal. Dogmática penal é isso que nós estamos falando, a lei. Então, a lei, ela só tem validez jurídica se ela vier precedida de um estudo criminológico, uma escolha político-criminal, e agora se faz a dogmática penal. E no seu corpo, na sua previsão normativa, ela vai indicar qual é o bem jurídico tutelado. Essa lei aqui, do artigo 121 a 128 da parte especial, o bem jurídico é a vida. Massa. Massa, tá certo. Tá certo. Do artigo 129 ao artigo 135, é a integridade física. O 136, o 137, o bem jurídico é a saúde pública. Do 138 ao 145, o bem jurídico é a honra. Sim. E assim por diante. Agora, nas palavras de Franz von Liszt, agora eu tenho as ciências criminais modernas, ou o que ele chamou de enciclopédia das ciências criminais. Criminologia, política criminal, dogmática penal, bem jurídico protegido. Isso é ciência jurídica. Não essa baboseira que esses manuais escrevem. Isso é ciência jurídica. Isso era ciência jurídica. E que, se você for olhar os manuais, em regra, a maioria só faz Ctrl+C, Ctrl+V. De tudo isso criado a partir daquele rapaz lá na Universidade de Marburgo, na Alemanha. Perguntas? Perguntas? Estão dormindo? Precisa de um café? Não, professor. Ou uma cachaça? Não. Mesmo porque daqui a pouco já vai ser 11 horas, eu ainda não bebi nada, já estou me tremendo todo. Sem perguntas? Professor, eu tenho só um pequeno questionamento da outra aula, não dessa. Fica à vontade. Tá. Se a questão não for dinheiro, porque eu não tenho, tá tudo beleza pura. O senhor falou que a pena era muito mais um... O senhor não, né? O Tobias e tal. Mas que a pena era um fundamento muito político. mais político e não jurídico. Não só, quem falou isso foi... Primeiro, quem falou isso foi Tobias Barreto. Segundo, quem falou foi Michel Foucault. Por esses dois que falaram. Mas parece que eles não conhecem muito de direito, não. Quem conhece são os caras que escrevem manuais aqui no Brasil. Aí, a minha única questão é, tipo, a estratégia política seria colocar os desiguais, porque o senhor até comentou, né, sobre, tipo, os iguais agem de acordo com a conduta exposta, e os desiguais não. E que... acabava sendo a pena era um instrumento de controle que o Estado encontrava, né? Aí eu queria saber se a estratégia política seria justamente colocar esses desiguais dentro do cárcere com o intuito de deixar eles mais marginalizados? A estratégia política, obviamente que ela não é unitária, há uma complexidade nela, né? Há uma luta na estratégia política. Quem está assistindo a CPI do Senado está vendo que há sempre uma complexidade na estratégia política, né? Mas no que se refere à questão que você levanta sobre o fundamento político da pena, não há dúvida alguma que no Brasil, por exemplo, dos anos 80 para cá,
à luz do que criaram as escolas americanas, e nós veremos isso aqui, e veremos num espaço de tempo, na segunda metade dessa disciplina, bem de forma considerável, digamos assim, não há dúvida de que a estratégia política é utilizar o direito penal como ferramenta de controle de determinadas classes, de controle de dominação sobre essas classes, que foi o que os americanos fizeram a partir das escolas de Chicago, Illinois, Indiana e outras universidades americanas. Aquilo que os americanos fizeram a partir da construção da sua sociologia criminal, depois da sua criminologia e com o seu direito penal. Quando substituir o Estado Social de Direito, a política do Estado Social de Direito, por uma ideia política neoliberal, econômica, para construir o que ia ser a sociologia criminal americana, a criminologia americana e o próprio direito penal americano. No Brasil, me parece tranquilíssima essa questão, de que a estratégia política, mesmo na sua complexidade, sem dúvida alguma, utilizar o direito penal para manter dominação e controle sobre determinadas classes. Eu poderia dar aqui vários exemplos. O que aconteceu recentemente, nesses últimos 5 anos em São Paulo, com o movimento denominado de rolezinho, quando os meninos da periferia de São Paulo, de bairros como Jardim das Rosas, Jardim Irene, Capão Redondo, São Luís, Estrada de Itapecerica, etc., desciam da periferia para ir para os shoppings fazer aqueles rolezinhos. Qual foi a reação da classe média brasileira branca? De que aqueles meninos negros da periferia não podiam estar no shopping dando um rolezinho. Ora, quando tem essa reação de uma outra classe social que não quer aquela classe social no seu espaço geográfico de consumo e entretenimento, porque não é cultural, que a classe média brasileira é tapada, né? Cultura para ela não vale porra nenhuma, né? Um milkshake para a classe média brasileira tem muito mais sentido, né, do que um vinho branco da Toscana. Então você nota o nível cultural da classe média brasileira, né? Ou então, um milkshake para ela é muito mais interessante do que uma cachaça de areia. Você nota o nível cultural da classe média brasileira. Então, que não queria aqueles meninos dando rolezinho. Ou no Rio de Janeiro, os meninos que desciam do morro para ir para Ipanema tomar banho de mar. Ora, aqueles meninos não podem descer do morro. Eles só podem descer do morro para quê? Eles só podem descer do morro se for para ser seu empregado doméstico, para ser sua empregada doméstica, para lavar o banheiro da sua casa ou do restaurante que você vai comer, para ser o porteiro da boate que a classe média carioca à noite vai se entreter. Aí ele pode descer o morro, mas ele não pode descer o morro para tomar um banho de mar em Ipanema, porque aí ele invade o nosso espaço. Então, a estratégia política é utilizar o quê? A estrutura do direito penal para controlar essas etnias de condição social conhecidas na história cultural brasileira. Então, essa estratégia utilizada no Brasil é a mesma que foi utilizada nos Estados Unidos? Ela é uma cópia da estratégia americana. Nós veremos isso com autores como Louis Vaquet, Alessandro Di Giorgi, Edwin Sutherland e outros autores. Nós veremos isso com eles em estudos recentes. Estudos recentes que eu estou me falando de 2015 para cá, nos últimos 5, 6 anos. Ô, professor, essa é a ambiguidade, licença, tá, Nicole? Essa seria a ambiguidade mítica citada por Walter Benjamin, que ela está escrita na Anatole France quando diz: elas proíbem igualmente aos pobres e aos ricos dormir debaixo da ponte. Só lembrei diretamente dessa parte, desse fragmento. Sim. Conclua, Nicole. Não, é só um pensamento mesmo. É que, tipo, eu, na verdade, não gosto de usar os Estados Unidos como parâmetro, porque todo mundo acha que é um sonho, um ideal lá, mas eu também vi que o senhor tinha falado sobre o fato dele ter a maior população carcerária do mundo,
E aí, culturalmente, tipo, percebe-se a diferença de, por exemplo, eu estar, como eu posso dizer, correr menos riscos, digamos, de, por exemplo, um assalto lá do que aqui, sabe? Sim, sim, sim. Veja, aí a diga, estratégia é a mesma, só que reagem de formas diferentes, no caso. Sim. Veja, no que se refere à cultura americana, eu sou observador da cultura americana e me encanto com várias construções, como, por exemplo, nos campos científicos e tecnológicos, o contributo civilizatório americano ele é de uma riqueza imensurável. Por exemplo, nas questões tecnológicas, o paradigma americano é simplesmente, a palavra que eu uso é simplesmente fantástico. Em termos de produção científica em determinadas áreas, eles também são maravilhosos, como, por exemplo, na produção de fármacos, né, e outras construções científicas. No campo da sétima arte, no cinema, eles são imbatíveis. No campo do cinema de entretenimento. E quando querem fazer cinema cultural, também são imbatíveis. Poderia citar aqui uma série de películas americanas que se apropriaram de romances realistas europeus e transformaram em películas maravilhosas. Né? Agora, no que se refere ao direito, não me parece que seja uma matéria na qual eles tenham contributo a dar. Não me parece. O direito americano não tem contributo a dar ao mundo ocidental. De maneira alguma. Não nos esqueçamos que, a exemplo do Brasil, mas com menor danosidade, digamos, se é que é possível falar essa expressão. Eita, Luciano, tu também tem hora que fala cada merda. Veja, a Constituição americana é de 1787. Ela não aboliu a escravidão. E eu estou falando do primeiro constitucionalismo escrito no mundo ocidental. A primeira carta constitucional escrita no mundo ocidental. Não aboliu a escravidão nos Estados Unidos. 1787. A escravidão nos Estados Unidos só vem ser abolida em 1865, com a 13ª emenda. 64 e 65. Então, os Estados Unidos levaram 90 anos dentro de um Estado constitucional com uma escravidão. É verdade que eles não colocaram essa previsão na Constituição, como nós colocamos em 1824. Eles não colocaram. Fizeram de conta que não existia. Ficaram 90 anos num Estado constitucional escravagista. Então, qual é o contributo que esse direito tem a dar ao mundo ocidental? A ideia da common law americana, que é normativa, que é direito positivo, em matéria criminal, ela é um desastre civilizatório. Os Estados Unidos, por exemplo, assistam aquele documentário, 13ª emenda. Os Estados Unidos têm 2,3% da população mundial e tem 23% da população carcerária mundial. Então, qual é a civilidade desse direito penal americano? Qual é a civilidade dessa criminologia americana, dessa sociologia americana? Na minha interpretação, o modelo jurídico americano não é contributo para a nossa realidade criminológica, sociológica criminal e de dogmática penal. Não, é só porque eu queria entender, tipo, justamente porque ocorre essa diferença, tipo, porque mas eu acho que é muito mais uma questão de cultural mesmo do que da criminalidade em si, né? Claro. Sem dúvida. Entendi. Professor. Por isso que funciona diferente, né, nos dois países. Claro. Eles são do sistema da common law. Eles trabalham com o princípio da oportunidade. Nós somos da civil law. Trabalhamos com o princípio da legalidade. São distintos. Obrigada. Diga, Pedro.
Não, aqui é uma coisa que sempre me revolta muito quando os Estados Unidos entram em pauta, porque eu fico lembrando como a gente aceitou, assim, a gente, entre aspas, e aceitou, entre aspas, os Estados Unidos como sendo a maior democracia e esse suprassumo da liberdade, quando a gente, nos anos 60, pessoas Sim. de cor não podiam beber no mesmo bebedouro de pessoas brancas. Não, e a gente aceita isso como se naquela época existisse qualquer tipo de democracia nos Estados Unidos. Até 1966, vigia as leis de segregação racial. Os negros andavam da metade do ônibus para trás e os brancos da metade para cima. Se você, em determinados bairros de determinadas cidades, né, o único negro que poderia entrar no café ou na lanchonete era aquele que era o atendente, mas não como consumidor. Se o negro tivesse em determinados bairros de determinadas cidades americanas e ele entrasse no café, ele notava que ele não podia entrar naquele café porque só tinha branco naquele café e, portanto, tinha uma lei que dizia que ele não podia frequentar aquele café. E onde que estava a Constituição americana em 1966? Onde é que ela estava? Onde é que estava a Constituição americana em 1966? Que tinha leis que determinavam que os negros só podiam frequentar o transporte público da metade do ônibus para trás. Da metade para frente não podia. Que os negros só podiam frequentar determinadas escolas, que crianças negras só podiam ir à escola se fossem escolas para crianças negras. Porque as escolas para crianças brancas, as crianças negras não podiam frequentar. Onde estava a Constituição americana em 1966? E Kelsen construiu o quê? Sobre controle concentrado de constitucionalidade. O que é o controle concentrado de constitucionalidade? De que uma lei só pode ser construída a partir de uma outra lei hierarquicamente superior a ela e que todas as leis ordinárias só podem ser construídas a partir da Constituição. Esse é o controle de constitucionalidade. Então, por que essas leis ordinárias nos Estados Unidos foram construídas? Ah, Luciano, deixa de ser idiota. Porque a Constituição lá atrás permitia. Ah, sim, mas tinha a 13ª emenda. Não, assim, a 13ª emenda falava de escravidão, Luciano, não de segregação racial. Ah, desculpa, foi mal aí. Desculpa. Anitta. E nos moldes do liberalismo, isso é totalmente normatizado. Exato. Qual é o nome? João Vitor, no Pentágono estariam banheiros para brancos e para negros. Exatamente. Eita, foi isso que... sim, João Vitor. A classe média brasileira sempre gostou do American Way of Life. Exatamente, bem por aí. Eu estava assistindo um filme, reassistindo, acho que pela 10ª vez, um filme italiano agora, acho que é a 10ª vez que já assisto aqui, a história dos 2 juízes assassinados pela organização mafiosa Cosa Nostra, Giovanni Falcone e Paulo Borsellino. O filme tem 3 horas e 3 minutos de duração. Você assiste às 3 horas e 3 minutos de duração do filme, com esses 2 juízes no sistema italiano. Eles, no apartamento deles, na casa de praia deles, não aparece uma cena sequer com uma empregada doméstica. Por quê? Porque não tem empregado doméstico, meu querido. Ou você contrata um serviço de prestação de serviços domésticos, quando você quiser dar um almoço para os seus amigos, para os seus familiares, bababá, quando você quiser fazer a festa de aniversário da sua filha, do seu filho, aí você contrata um serviço de buffet, né? Paga tanto, eles organizam tudo, depois fazem a limpeza, que sua casa fica maravilhosa. Você quer fazer um almoço, um churrasco no final de semana para os seus amigos, para assistir a partida de futebol? Faz. Agora, se você não quer limpar, não quer lavar os pratos, não quer recolher as garrafas, não quer ajeitar o jardim depois, tal, você contrata um serviço de buffet. Agora, empregada doméstica não tem. Agora, assista um filme brasileiro, assista um filme americano e note quantos domésticos aparecem nas cenas durante todo o filme. É uma questão cultural. Histórico-cultural. E olhe quem é sempre o doméstico. Se é um loirinho de olhos azuis.
E aí vem me dizer que o direito não é um poder, um sistema, uma dominação e um modelo de civilidade? Não, Luciano. O direito é ciência social aplicada. É mesmo? Oh, me desculpe pela minha ignorância. Vamos deixar de fuleiragem, porra. Deixar de fuleiragem histórica, cultural, jurídica. H 10h56. Façamos assim. Próxima aula, iniciamos com o texto do professor Walter Benjamin sobre crítica para a violência, de 1929, na Alemanha. Perguntas? Podemos encerrar com as perguntas, já são 10h57. Vocês estão vivos? Sim, senhor, professor. Não tem pergunta não, mas eu gostaria de agradecer pelo espaço para falar mal do americano, que é sempre bom. Compartilho do mesmo sentimento, Adeus. Vou fazer uma proposta para o EPB, de colocar naquela resolução sobre ensino remoto, essa bagaceira chamada ensino remoto, o professor está sempre acompanhado com alguém do centro espírita para ele ajudar na organização da aula remota, né? Então, bom dia para todos, tenham uma ótima segunda-feira, que pode ser a última para todos nós, né? Não há garantia. Aproveite a segunda-feira, porque ela pode ser a última. Ô, Luciano, no caso, a partir da próxima aula,